Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos falando aqui diretamente da Cidade do México, hoje, segunda-feira. No dia de ontem, nós realizamos uma reunião muito abençoada, onde nós tivemos a oportunidade de orientar, de esclarecer as pessoas com respeito às mentiras. Eu conheço bem a Cidade do México, muitos estados, e sei que muitas são as pessoas que estão vivendo nas mentiras religiosas. Então, vir aqui na Cidade do México e poder pregar novamente é um prazer muito grande, porque a gente ainda encontra milhares de pessoas vivendo na idolatria. Cada esquina aqui é impressionante. Mesmo o Brasil tendo o dobro da população que o México, mas aqui é impressionante, você anda nas ruas, cada esquina tem uma imagem, cada esquina tem alguma coisa relacionada à idolatria. É impressionante isso aqui na Cidade do México. Então eu venho com o maior prazer para mostrar às pessoas sobre as mentiras religiosas, as mentiras que têm levado muita gente à pobreza, à miséria, à ignorância e o pior de tudo, né? O pior das consequências, que é o inferno, a morte e o inferno. Então nós tivemos essa reunião, vou ficar aqui todo mês de março, fazendo várias reuniões e também com outras denominações, com outros pastores. Eu estou fazendo de tudo para tentar levar esses pastores a pregarem sobre a idolatria, sobre as mentiras que parecem verdade. Porque, como eu falei até no dia de ontem, na reunião, é uma blasfêmia você estar num país idólatra e não falar da idolatria. Você está num país miserável e não falar da prosperidade. É uma blasfêmia. E a maioria dos pastores não falam. Impressionante, mas isso é uma realidade. Talvez você diga, bispo, o senhor está atacando os pastores. Não estou atacando os pastores. Pelo contrário, eu sei que existem centenas, milhares de pastores que falam da idolatria, como tem que ser falado, e não de uma forma superficial, não de uma forma muito bonita. Porque se você lê a Bíblia, como eu tenho estudado a palavra de Deus, Deus manifestava a sua ira quando o povo era idólatra. Deus não manifestava a sua ira quando o povo estava na miséria, ou quando o povo tinha problema econômico, ou vivia nas guerras, porque eram consequências da idolatria. As guerras, a fome, a escravidão do povo de Israel era única e exclusivamente consequência da idolatria, porque os sacerdotes daquela época, eles levavam o povo à idolatria, para agradar os reis, para agradar a classe política. Os sacerdotes, que são os pastores, eles levavam o povo à idolatria. Então a ira de Deus se manifestava. Infelizmente hoje a gente não vê. Tem pastores que não levam o povo à idolatria, no bom sentido, mas o pastor traz para ele. Tudo é ele. O pastor se autopromove, promove a igreja dele, o nome da igreja dele, mais do que a palavra de Deus, mais do que o reino de Deus. Isso também é idolatria. Então a gente vê que as pessoas, por incrível que pareça, elas continuam na idolatria, continuam acreditando que são filhas de Deus, continuam acreditando no purgatório, continuam batizando as crianças, continuam crendo no Natal, continuam crendo nessas mentiras. Por quê? Porque aqueles que deveriam falar a verdade não falam. Se autopromovem, promove a sua igreja, o nome da sua igreja, se promove a si próprio, mas não promove o reino de Deus. E a Bíblia fala, Jesus disse o seguinte: aquele que me ama, ele guarda e guardará a minha palavra. Aquele que não me ama, não guardará a minha palavra. Está em João capítulo 14, versículo 22 e 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. E quem não me ama, não guarda. Então Deus, ele é explícito, ele é específico, ele é direto. Não tem meio termo com Deus, meu amigo e minha amiga. Não tem meio termo. Ou você ama e guarda e segue essa palavra, vive essa palavra, ou você não vive. Agora, dizer
que você ama Deus, ou que todo mundo é filho de Deus, quando a gente vê um mundo idólatra, quando a gente vê um mundo mais perverso, a gente vê homens de Deus perversos. Essa é a realidade. Quer dizer, até uma incoerência, né? A gente falar homens de Deus e falar da perversidade, porque se supõe que a perversidade é uma coisa demoníaca. Mas infelizmente é o que nós temos visto. É o que nós temos visto, pessoas perversas, pessoas que querem o mal de outras pessoas. Então, a palavra de Deus ela é clara, ela é objetiva. Quando você ama, você guarda. Quando você não ama, você não guarda. Então, muitas são as pessoas que estão vivendo nesse meio termo. Por quê? Faltam homens de Deus que mostrem às pessoas a realidade. Como eu falei no dia de ontem aqui, muita gente fala assim, Deus é muito bom. Não, Deus não é bom. Deus é justo. Basta você ler a Bíblia. Quando o povo pecava, o povo colhia do seu pecado. Não havia bondade de Deus. Mas quando o povo se voltava para Deus, Deus também se voltava e havia prosperidade, e havia proteção. Então esse negócio de dizer que Deus é muito bom, a pessoa continua no pecado, porque é isso que ensina a Igreja Católica. É isso que ensina os sacerdotes católicos, mostrando às pessoas uma mentira, que Deus é muito bom, que ela pode errar, que ela pode pecar, e depois basta ela rezar uma missa, rezar 50 Pai Nossos, e ela dar uma oferta, ou subir a escada de joelho, ou pagar participar de uma procissão, ou fazer uma promessa. É isso que ensina, isso é mentira. Isso tem levado as pessoas à ignorância, porque isso manipula as pessoas, isso faz as pessoas serem manipuladas, escravizadas pela religião. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas estão fazendo a mesma coisa, estão manipulando as pessoas, escravizando as pessoas, ameaçando as pessoas, mas não falam a verdade para as pessoas. Por isso, meu amigo e minha amiga, Deus, ele é claro, Deus é objetivo, Deus não é bom, Deus é justo, Deus é justo, a gente faz, a gente colhe aquilo que a gente fez. Então, Deus é muito bom, porque quando você pensa que Deus é muito bom, então você não tem compromisso com ele. Você não tem compromisso, você não o respeita, você não o teme, porque você, na sua concepção, porque algumas pessoas cauterizaram a sua mente, colocaram isso na sua cabeça, então você leva uma vida natural, uma vida à sua maneira, porque você acha na sua cabeça que Deus é muito bom, porque basta depois você pedir perdão, ou basta depois você pagar uma promessa e que tudo vai ser resolvido, quando não é assim. Basta a gente ler a história, basta a gente ler a Bíblia, que a gente vai ver os resultados, as consequências daqueles que desobedeceram a Deus. Agora, quem tem que falar isso? Quem tem que mostrar essa justiça de Deus às pessoas? É o pastor. É o homem de Deus, aquele que sobe no altar, que abre a Bíblia, ele tem que mostrar isso. Como no dia de ontem aqui no México, eu falei. Muitas pessoas, não, eu não vou falar de idolatria no México, porque vai ofender as pessoas. Eu não tenho medo de ofender as pessoas. Eu tenho medo de ofender a Deus. Eu tenho medo de ofender a Deus. Esse é o meu medo, de ofender a Deus, pregando mentiras, pregando palavras, entende? Que as pessoas não vão tomar nenhuma decisão com relação a Deus. Esse é o meu medo. Eu não tenho medo de ofender as pessoas. Quando Jesus disse, vós sois filhos do diabo, Jesus não teve medo. Vós sois hipócritas, fariseus, raça de víboras. Jesus não teve medo de ofender as pessoas. Porque o medo de Jesus era ofender o Pai dele, ofender a Deus. Esse é o meu medo. Mas não é o medo de muitos pastores. Eles têm medo de ofender as pessoas porque têm medo de perder as ofertas das pessoas. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção. Quem ama, guarda. Quem não ama, não guarda. Quem ama, respeita. Quem ama, teme. Quem ama, é fiel. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Deus, ele é justo para com todas as pessoas. A Bíblia fala, e vou falar isso num programa mais adiante, só para adiantar, que Deus não poupou nem os anjos. Ué, onde está a bondade de Deus? Se Deus não poupou nem o mundo antigo, diz a Bíblia, não poupou nem os anjos, só salvou Noé. Ué, onde está a bondade de Deus, se ele é tão bom? Se ele não poupou nem as crianças? Isso está na Bíblia. Agora, quantos pastores pregam isso?
Por que os pastores não pregam mais isso? Por que a essência do evangelho, por que os princípios do evangelho você já não escuta mais dentro das igrejas? Muitas pessoas, pastores, bispos, obreiros, membros, me escrevem dizendo: bispo, o que o senhor fala, eu já não ouço mais nos altares, eu já não ouço mais nos púlpitos, porque é só prosperidade, 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 vida fácil, vida fácil, vida fácil, você vai ganhar isso, você vai ter isso. Não que isso seja pecado, não estou dizendo que isso seja pecado, você estimular a fé das pessoas para prosperar, para ganhar dinheiro. O que eu mais fiz na minha vida foi isso também. Agora, pelo amor de Deus, você está num país onde a maioria da população é idólatra. A maioria da população vive na ignorância, que herdaram isso dos seus avós, de geração em geração. E você não falar da idolatria, para mim é uma blasfêmia. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu sigo pedindo a sua oferta. Eu tenho aqui 2 livros. Um chute na idolatria e uma patada na idolatria. Em espanhol e em português. Em português eu já fiz e estou pedindo ajuda para tornar a fazê-lo, porque já não tenho tantos livros. Preciso fazer mais livros. E aqui no México eu quero fazer esse livro. Eu tenho certeza absoluta, esse livro aqui vai ser mais importante no México que no Brasil. Porque aqui as pessoas estão vivendo na idolatria, literalmente, e dentro das igrejas. Então eu quero fazer. Quando eu falei sobre o livro ontem, muitas pessoas vieram buscar os pastores dizendo: eu quero esse livro. Eu quero esse livro. Quando o bispo vai fazer esse livro? Então eu preciso da sua ajuda. Eu peço a sua ajuda, você que pode, através do seu dízimo, da sua oferta. Algumas pessoas me ajudam com os seus dízimos, mas é insuficiente porque eu tenho que viajar, eu tenho gasto, eu tenho despesas, eu não tenho ajuda de nenhuma igreja, eu sou independente. Então eu preciso da sua ajuda. Se você quer que eu continue pregando dessa forma, se você gosta de mim, você que aprendeu algo comigo, você que foi abençoado através das palavras, das orações que Deus me usou para abençoar a sua vida, então, por favor, me ajude. Tá? Eu agradeço, eu coloco o número da conta e da agência e eu agradeço pela sua ajuda. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu me encontro aqui na cidade do México e ore por mim para que esse povo seja abençoado. Muito obrigado.